Bom dia, boa semana. Segunda-feira vamos começar a fazer as nossas análises de mercado agro, né? A gente sempre passa aqui fazendo análise de milho, soja e boi gordo, tá? Se você quiser que a gente acrescente algum outro item, a gente vai fazer isso. O principal objetivo é trazer para você uma análise de oscilação de preço, análise de mercado via análise dos gráficos, e isso possa ajudar você a tomar algum tipo de decisão em relação aos seus investimentos, tá? Não é uma recomendação, mas podemos ajudar feito uma discussão do movimento do preço atual. Mas antes, vou pedir para você a tua curtida, que você siga o canal, se você ainda não segue, faça a sua inscrição, deixe um comentário, fale de onde você está nos assistindo, e para mais pessoas terem acesso a esse vídeo, que assim como você gosta de acompanhar o preço desses ativos, e com isso compartilhamos mais essa nossa visão. Feito esse pedido, a gente vai começar aqui pelo milho. Milho segue nesse range, preso nesse range, a gente vai até melhorar a qualidade desse range aqui. O preço segue muito preso ali dentro. Expectativa da Bolsa de Chicago com uma queda de colheita de grãos, pode ser realizado algum tipo de correção desse preço aí, tá? No entanto, nós utilizamos a análise gráfica para a tomada de decisão de compra ou venda desses ativos. E o que a gente enxerga aqui? Uma lateralização. Então eu marquei aqui esse fundo, tá? Então aqui, ó, marquei esse fundo aqui e depois marquei esse topo aqui. Então o que a gente tem agora? Um range. O que significa esse retângulo? Que o preço está preso ali dentro nesse momento, sendo negociado a 54,69. O contrato CCMI-U, tá, de 2023. Então, o U está sendo negociado aqui, esse futuro está sendo negociado a esse preço, e a gente não entende como um retorno à média ainda. Por quê? Porque a média de 20, que é essa verde, tem 3 médias aí na sua tela, uma verde que é a 20, a 50 que é a vermelha, a rosada, e essa azul clara que é a 200. O que nós interpretamos com isso? Ainda existe possibilidade de cair mais, olhando pelo gráfico. Então ele passa várias semanas em queda, todo esse movimento anterior aqui foi queda forte, né? Olha isso, e pode estar rolando aqui uma acumulação de contratos para um novo rally. Agora tem um detalhe: se isso aqui for uma redistribuição, ou seja, tem como o preço ainda descer mais, tá? Então, tendo como descer mais, a gente vai acompanhar. A melhor fonte de decisão, melhor tomada de decisão melhorando, seria a gente ver esse preço sair do range, dessa lateralização, né, no semanal. Quando a gente dá um zoom nessa história, né, a gente aumenta a nossa lupa, o nosso olhar aqui, ainda continua muito feio no diário aqui dentro o preço do milho. Então, fica difícil de tomada de decisão aqui, porque ele está muito lateral. Quando podemos buscar algum tipo de ajuda em cima de análise técnica do milho, usando alguns sinais técnicos, tá? Sempre gosto de olhar aqui. Então, para o semanal, olha, a gente tem muita divergência de informação. Então, quando eu olho aqui no diário, por exemplo, eu tenho todas essas divergências ocorrendo entre médias e osciladores, tá? Isso pode trazer para nós alguma insegurança nas operações. Então, isso não é legal. A gente vai deixar para fazer o quê? Espera o preço sair dessa região, porque pode ser uma acumulação para um novo rally, pode. Também pode ser uma redistribuição e esse preço continua caindo. Então, essas setas azuis indicam o interesse de movimento que eu teria para acompanhar e para fazer uma tomada de decisão do milho, tá bom? E soja, deixa eu buscar aqui, soja, deixa eu puxar aqui para a Bolsa Brasileira, olha aí, soja, né, tá no contrato X, ZSX, negociado nesse momento a 68,46, tá? Quando eu puxo esse gráfico aqui para o diário, olha, já começo a ter um interesse de compra, mas eu preciso assistir ele romper essa linha horizontal que a gente marcou aqui no 68,45. Por quê? Porque ele teve vários testes, ó, vou pegar essa seta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias tentativas de rompimento frustradas.
E uma coisa que eu falo muito nos vídeos, se você assistir ele e acompanhar, você já deve ter tá cansado de ouvir que 90% dos rompimentos são falsos. Então, duas regras que o mercado tem, para quem acompanha a análise gráfica, sabe, 90% dos rompimentos são falsos. Inevitavelmente, quando o preço se afasta da média, ele espera a média chegar ou ele volta na média. Então, isso aqui a gente pode trazer como uma regra de ouro para as nossas operações, e nesse momento a soja vem trabalhando isso. Obviamente, com a sequência de fundos mais altos que vem trazendo essa força, né, para ele, e isso pode desenhar esse padrãozinho aqui que eu gosto muito, que tem até mesmo acima de 70% de assertividade, que é o rompimento da linha horizontal, quando ele faz esse movimento. No entanto, ainda não fez, e aí precisa esperar um pouco para ver se isso vai rolar. Quando eu olho isso daqui para o diário, né, a gente vê aqui o preço batendo lá naquela resistência. Deixa eu tirar isso daqui, que é uma marcação de fundos mais altos, né, que é o padrão de reversão. No semanal a gente marcou essas duas setas aqui, ó, que é um padrão de reversão quando ele faz fundo mais alto, mas continua a linha aqui amarela horizontal do 68,52 marcando esse ponto que ele precisa romper primeiro, tá? Então ele precisa romper para a gente concretizar o raciocínio de que ele está em movimento de alta. É um bom gatilho? Só que ele está longe da média, então ele pode ficar um pouco caro do ponto de vista operacional. Mas aí você pode tentar buscar esse gatilho em time frames menores, né? Ó, veja que aqui, né, mais próximo da média de 20, com o stop aqui atrás fica melhor. Mas soja segue nesse princípio. Enquanto ele não romper ali, não podemos falar que ele está num movimento de alta ou de correção dessa grande queda passada, porque ele está preso ainda nessa resistência, e essa resistência se mostra tão forte quanto. Legal? Então a gente segue acompanhando, operando nesse momento aí a 0,50 positivo. Vamos puxar lá o nosso boizinho. Boizinho. Opa. Tá aqui. Ó. Tá fazendo esse pullbackzinho de confirmação de reversão do movimento em cima da média de 20. Quando a gente olha no semanal, a gente acompanhou tudo isso daqui, né? Olha essa queda absurda dele. Ele se afastou muito das médias. E aí a única coisa que tinha para segurar esse preço era esse range que a gente marcou, que vinha aqui de trás, ó, tá vendo? Onde eu coloquei esses pontos aqui de toque em resistência. Então, quando ele fez isso daqui, a gente vai ter que melhorar, né? Vamos colocar o retângulo para ficar bacana. Aqui, retângulozinho, tá aqui. Ó, então, quando ele faz isso daqui, que seria o único ponto que seguraria o preço. Porque tirando para essa região não tinha mais nada, Então as setas aqui estavam para marcar justamente isso daqui. Ele só tem essas duas regiões de possibilidade de segurar o preço, que seria essa zona, essa faixa, que já foi um dia muito interessada. Então o preço segue com uma pequena correção. O próximo passo dele seria buscar a média de 20 no semanal. Quando reduzimos essa lupa para o diário, ele está agora num gatilho comprador, mas ainda, eu vou explicar melhor aqui o seguinte, ó, quando eu pego um gatilho comprador, né, que ele faz essa retorno à média, faz uma confirmação acima da média e tal, o que a gente entende? Compra e stop aqui. Eu prefiro, né, principalmente baseado em livros, né, para fazer aquele trade lindo que a gente aprende nos livros, seria isso daqui. A média de 20 fazer esse movimento. Porque aí se ela ficasse isso daqui, trouxesse, eu entraria com mais confiança, com um stop mais curtinho e até mesmo uma proteção durante o movimento, tá? Porque o boi está muito esticado. A média é um fato, mas ele vai fazer uma correção muito provável. Então a gente precisa ver se vai rolar o rompimento desse preço para buscar a média de 50, tá? Vamos pôr a seta aqui. Ou se ele vai ainda dar uma lateralizadinha, um pouco mais de acumulação de contrato para isso acontecer,
esperando a média de 20 fazer a conversão, a fazer aquele fundo, né? O fundo da letra U ali, para a gente poder assistir, tá legal? Então a gente precisa acompanhar isso daí. Tomada de decisão com muita cautela sobre isso, tá? A gente sempre dá uma olhadinha no Ibope também, acaba que é um adicionalzinho para nós trabalharmos aqui, né? Ele tem um FIBO aqui na sua tela, a gente depois pode discutir isso mais, mas ele encostou na região de 23,6%, na região de acumulação, tá? Deixa eu passar aqui o pincel. Ó, essa região aqui, ó, é uma região de suporte, mas também de acumulação de contratos. E ele transformou esse suportezinho, está confirmando. O próximo movimento dele seria bater na média de 20, depois ir lá testar a retração dessa fibra, dessa região. Mas eu vou tirar isso daqui só para a gente poder não ficar tão confuso aí com tanta informação na tela. Mas nesse momento movimento de queda, é apenas uma correção. A média de 20 está apontada. Quando a gente traz sinais técnicos aqui, isso vai confirmar. A gente não tem nada ainda que fale para nós que isso aqui é um movimento de alta, tá? Tem uma divergência entre médias aqui, uma divergência entre osciladores, mas isso eleva a nossa atenção principalmente porque o movimento de compra aqui, ele é ainda inexistente, tá? Ele ainda é inexistente. Ele está fazendo apenas uma correção. Para entender que isso está no movimento comprador, precisaria ver essa média mudar de direção e até mesmo um rompimento das 50. Enquanto isso não acontece, nada feito, né? A gente pode estar ficando só aqui para adivinhar o que pode estar acontecendo. Então, essa semana, por ser uma semana muito complexa e cheia de notícias externas, vamos ficar de olho, porque tudo vai fazer muito movimento, grande volatilidade nessa semana, beleza? Então amanhã a gente volta com mais e eu espero você. Forte abraço.